O capítulo começa quando Yale retorna de uma conversa com o médico e, sorrindo, diz a Atice e suas filhas que tem boas notícias. Inver já saiu da sala de cirurgia e está se recuperando. Todo mundo está feliz. Atice abraça Bahar, mas quando ele tenta abraçar Sirin ela não permite e olha mal para a mãe. Atice pergunta a Yale quando eles poderão vê-lo. O médico avisa que ele está na UTI, então temos que esperar, mas não há com o que se preocupar. Atice abraça Yale e agradece. Yale pede que eles descansem e amanhã fará todo o possível para que o visitem. Atice diz que está tudo bem e sai com Sirin. O médico avisa Bahar que a levará para casa. Yale e Bahar entram no carro. O médico olha para ela atentamente e diz que tem algo muito importante que ela não contou. Ela sabe que não é o melhor momento, mas tem que contar que seu pai teve uma filha com outra mulher. Bahar fica surpreso ao ouvi-la. Yale diz a ele que a mulher com quem ele teve aquela filha também se chama Bahar. Atice sabia disso há muitos anos. Quando Sirin testou positivo para hepatite, Atice conversou com aquela mulher e conseguiu convencê-la a fazer com que sua filha doasse a medula óssea. Bahar fica muito confusa e diz que não entende. Yale conta que, pelo que ela sabe, Atice foi até a casa dela e implorou que ela concordasse com a doação e agora estão aguardando o resultado do exame. Bahar começa a chorar, mas Yale diz a ele que Sirin provavelmente não quer doar, pois ela não tem certeza se ele toma o remédio. Ele sabe que não queria ouvir algo assim, mas a vida lhe deu outra chance e graças a ela não precisará mais de Sirin. Bahar diz a ela que deve ter sido muito doloroso para sua mãe procurar aquela mulher e pedir algo assim. No hospital, Inver está dormindo. O venerável velho tem um sonho, ele se vê correndo no meio de uma floresta gritando o nome de Sarp. De repente, Sirin aparece e o encara sem dizer nada. Inver olha para ela, mas continua correndo enquanto procura por Sarp. Ele então vê Nisa e Doruk parados ao lado de uma árvore tomando sorvete e sorrindo. Inver olha para eles, mas decide continuar sua busca. Ele ouve a voz de Bahar perguntando por que ele quer ver Sarp. Inver grita que precisa contar a ele que eles estão vivos e que ela precisa procurá-los, mas não entende por que não consegue vê-lo. A voz de Bahar lhe diz que Sarp está morto. Inver vira o olhar e vê Bahar usando o vestido verde que ela fez para ela, mas com o corpo coberto de hematomas. Inver diz a ele que Sarp não está morto, ele ainda está vivo e precisa falar com ele. Bahar diz que não consegue encontrá-lo. Quem ele deve procurar é sua mãe. Inver pergunta o que ele pode fazer e onde está. Bahar sorri e diz que ele precisa ouvir. Ela desaparece e Inver continua correndo pela floresta, ele para ao ver Atice sentada em frente a uma árvore e chorando. É assim que seu sonho termina. No dia seguinte, Arif acorda no sofá de Bahar. Quando ele abre bem os olhos, Nizam e Doruk estão na sua frente. As crianças pedem para ele ficar quieto, pois a mãe ainda está dormindo. Arif conta que adormeceu porque Bahar não o acordou. Doruk diz a ele que está com fome. Arif pergunta se querem sair para comprar alguma coisa, mas Nizam diz que é melhor cozinharem eles próprios e surpreenderem a mãe. Arif sorri e diz que está tudo bem. Arif prepara o café da manhã e pede às crianças que o ajudem a colocar os pratos na mesa. Quando Bahar acorda e sai do quarto, ela vê Arif e seus filhos parados e sorrindo para ela. Bahar se surpreende ao ver a mesa cheia de comida e pergunta quem a preparou. Nizam responde que foi Arif. Doruk diz que gostaria que Arif morasse com eles porque assim ele cozinharia todos os dias. Bahar sorri e diz que está tão chocada que fica sem palavras. Ela agradece a Arif, que os convida a sentar e tomar o café da manhã. Atice não conseguiu dormir ontem à noite e decidiu voltar ao hospital para acompanhar Inver. Dr. Yale e Musa chegam e cumprimentam-na. O homem diz a Atice que queria saber como estava tudo, então veio o mais cedo que pôde. Yale se senta ao lado de Atice e pergunta a que horas ela chegou. A senhora responde que foi há pouco tempo. Yale pergunta por que ele está com as mesmas roupas de ontem. Atice diz que ele foi para casa, mas não conseguiu descansar, então decidiu voltar para o hospital. Yale diz a ela que ela não deveria ter feito isso, mas Atice chorando diz a ela que Inver nunca a deixaria sozinha, então ela não pode ir embora. Yale abraça e Atice diz que Inver é sua vida inteira e ela o ama. Peril e Alp estão tomando o café da manhã. Yulidesh chega à mesa, cumprimenta-os e senta-se para comer.
Alp não a cumprimenta, ele pergunta se ela continuou bebendo. Yulidé diz a ele que nem dedica tempo a ele. Então, como você sabe se ele continuou bebendo? Alp responde que precisa vê-la, pois sabe disso apenas pelo cheiro dela. Yulidé diz a ele que eu só bebo chá. Além disso, ela pergunta há quanto tempo ele se preocupa com ela. Alp diz que não está preocupado, só quer saber quando vai parar de causar problemas porque está farto. Yulidé fica bravo e Alp pergunta se ele voltou a beber para esquecer seu passado. Yulidé diz que não, ela fez isso porque estava chateada. Ela conta ao filho que sonhou com Bahar ontem à noite. Peril fica nervoso e diz que irá até a cozinha tomar café. Peril tenta se acalmar, um dos funcionários pergunta se ela está bem e ela responde que sim. Peril vê que a funcionária está com uma garrafa de bebida vazia nas mãos. Ela pergunta de onde ele tirou isso. A funcionária responde que veio do quarto da dona Yulidé e ontem a garrafa estava cheia. Peril pensa e pede que ele faça café para Yulidé que acordou de ressaca. Por outro lado, Sirin está em sua cama e se levanta ao ouvir alguém batendo na porta. Ela abre e é o nome dela enviado por sua. Ele entrega a ela um envelope com dinheiro e diz que o senhor só lhe agradece pelas informações fornecidas. Sirin diz que não quer seu dinheiro. Sua prometeu não fazer mal a eles e agora seu pai está no hospital, então é melhor ele ir embora. O homem a interrompe e diz que se Sua quer que ele fique com o dinheiro, ela deve aceitá-lo. Assustado, Sirin pega o envelope e coloca nas calças. Ela se tranca no quarto e diz desesperada que não sabe onde vai guardar todo aquele dinheiro. Ela precisa de ajuda, porque não era isso que ela queria. Sirin olha para sua bolsa e coloca dentro dela o envelope com o dinheiro. Ela diz que ninguém vai procurá-lo lá e continua chorando. De repente, Sirin recebe um telefonema de sua mãe, que avisa que ela chegou cedo ao hospital. Sirin, muito histérico, pergunta por que ela não a acordou também para irem juntos. Talvez o pai dela tenha morrido e por isso ela não quis levá-la. Atice diz que Enver está bem. É só isso. Ela não conseguia dormir e por isso foi para o hospital. Mas espere se ela quiser ir agora. Sirin chorando diz que ela está bem e irá para lá. Bahar deixa as crianças aos cuidados de Seida e vai com Arif para o hospital. Ele a vê preocupada e pede que ela se acalme porque Enver ficará bem. Bahar diz a ele que ele não está pensando apenas nisso, ele pensa em tudo o que aconteceu com Enver e sua mãe, pois se sente mal por ela. Arif pergunta por que ele se sentiria mal por Atice. Bahar diz que a vida de sua mãe tem sido difícil. Todos a culpam e ela está no meio de tudo. Bahar chega ao hospital e ao ver Atice a abraça. Ela agradece por todas as coisas que ele fez por ela. Ele falou com aquela mulher por ela, não é o caso. Atice diz a ele que ele fez apenas pequenas coisas. Já faz 20 anos que ele não faz nada pela filha. Ela pede desculpas a Bahar por tudo o que aconteceu até agora. Bahar a abraça novamente e diz que os dois cometeram erros. O importante é que os dois se amem e sempre será assim. Sirin chega ao hospital e vê Bahar ao longe abraçando sua mãe. Arif para ao lado dele e pede que ele pense bem antes de agir e fazer uma cena novamente. Sirin olha para ele e manda que cale a boca. Arif diz a ele que então vá em frente, ele pode fazer o que quiser, mas deve aceitar as consequências e ver Bahar chateado. Sirin não fala nada, apenas vai até a mãe e a cumprimenta. Todos se sentam. Depois de alguns segundos, uma enfermeira pergunta sobre os parentes de Enver. Atice diz que é sua esposa e quer vê-lo. A enfermeira diz que sente muito, mas o Sr. Enver quer ver um homem chamado Sar. Todos ficam surpresos ao ouvir a enfermeira. Sirin muito assustado dizer a ela que isso é impossível porque aquele homem está morto. A enfermeira diz que a esposa dele pode entrar então. Atice entra na sala para ver Enver. Bahar se senta ao lado de Sirin enquanto sua mãe entra para ver Enver. Bahar diz a Sirin que os ressentimentos entre eles deveriam ser deixados de lado por enquanto e apoiar sua mãe. Sirin apenas olha para ela. Atice entra no quarto de Enver e se senta ao lado dela. O venerável velho olha para ela e diz que ela estava em seu sonho. Atice diz a ele que sabe por isso acordou no meio da noite e decidiu voltar para o hospital, após perguntar sobre as filhas. Enver diz a Atice que ontem à noite viu Sarp e alguns homens armados o seguindo. Atice pede para ele não falar mais,
é melhor que ele se recupere primeiro e depois conversarão sobre isso. Enver diz a ele que não terminou o pedido que tinha para entregar as camisas. Atice diz que ele não deve se preocupar, pois Seida e eles terminarão o trabalho. Enver diz a ele que há muito o que fazer e que eles não terminarão a tempo. Ele pede a Atice que os ajude a terminar o pedido em seu nome. Atice diz que está tudo bem. Enver começa a chorar e pede a Atice que não se divorcie, pois ela não saberia viver sem ela. Atice sorri e diz que também não poderia. Sirin recebe uma ligação de Leven e deixa Bahar atender. Leven conta que conversou com Sarp, que lhe perguntou sobre a saúde de Enver e ele não sabe o que dizer. Assustado, Sirin pede que ele lhe diga que seu pai está bem e que para não pensar em ir ao hospital, ela deve ficar longe. Ela se despede e desliga a ligação. Atice retorna para a sala de espera e diz a todos que Enver está bem e manda cumprimentos. Sirin então pergunta por que ele está chorando. Atice responde que não é fácil vê-lo naquele estado, cheio de tubos e máquinas. Bahar avisa a mãe que Enver ficará melhor e se recuperará em alguns dias. Atice pede a Bahar que não continue a chamá-lo de Enver. Em vez disso, eu poderia chamá-lo de pai. Sirin fica irritada ao ouvir a mãe e Bahar diz que ela está bem. Por outro lado, Leven liga para Sarp e diz que o Sr. Enver está bem e pode devolver o celular para ele. Sarp responde que ele mesmo levará o celular ao hospital. Leven diz que ele não deveria ir. Foi isso que Sirin disse a ele. Além disso, Enver ainda está na UTI. Sarp avisa que ele irá embora quando sair da UTI e desliga a ligação. Peril está ao lado dele e muito nervoso pede que ele não vá ao hospital. Alp diz que não tem motivo para não ir vê-lo. Atice, Sirin e Enver já sabem que ele está vivo e ainda lhes deve uma explicação. Eles deveriam entender que ele nunca abandonou sua família e talvez o perdoem se ele contar o que realmente aconteceu. Peril está com muito medo. Arif compra comida para todos no refeitório. Sirin pega um sanduíche enquanto come e pergunta a Arif se ele está noivo de Bahar. Todos ficam em silêncio por um momento, mas Arif conta por que ela pergunta isso. Sirin responde, então o que ele está fazendo lá no hospital? Ela também tem namorado, mas nem sempre ele está atrás dela. Arif olha para ela e diz que isso pode significar que o namorado dela não a ama muito. Sirin não diz nada. Atice conta a Bahar que Enver pediu que ele fosse até a casa dela assim que saíssem para não perder tempo. Bahar pergunta o que ele quer dizer. Atice diz a ele que prometeu ajudar a terminar o pedido. Sirin responde dizendo à sua mãe que não o fará. Atice diz que não está pedindo a opinião dela e está apenas ajudando seu pai. Sirin diz que então ele pode fazer o que quiser. Ela vai ficar com o pai. As horas passam e vemos Seida e eles trabalhando. A porta toca e Seida abre. A loira vê que são Bahar e Atice. Bahar avisa a Seida que eles terão a ajuda da mãe. Ele trabalhará com ela em casa e depois os acompanhará à noite até a oficina que alugaram. Bahar disse à mãe no hospital que a oficina onde trabalham à noite é alugada, o que não é verdade. Seida entende o que Bahar está dizendo e diz que está tudo bem. Bahar começa a trabalhar em casa com Atice. Ela vê triste e diz para ela não se preocupar porque o pai vai melhorar e o médico disse que o coração dele está bem. Bahar diz à mãe que ainda se lembra do pai biológico. Eles brincavam muito juntos e ela ficava feliz toda vez que ele voltava para casa. Porém, o amor que ele sente por Enver é diferente. Ele ensinou a ela e aos filhos o que é o amor de pai e foi graças a ele que ela aprendeu a valorizar a vida. Atice sorri ao ouvi-la. Bahar diz que ela estava pensando em como seria a vida dele sem seu pai Enver. Tudo ficaria muito sombrio. É engraçado pensar que quando ela era pequena ela o via como um monstro que levou embora sua mãe e agora é o contrário. Aquele homem é leve. Atice fica feliz ao ouvir as palavras da filha. À noite, Arif leva Seida e os demais trabalhadores em seu carro para a oficina têxtil. Ferdane está esperando por eles e avisa que estão atrasados. Arif os ajuda a retirar os materiais e avisa que irá embora, pois não trabalhará com eles esta noite. Todos sobem e começam a trabalhar. E eles pede para Ferdane abrir a porta, pois está muito calor. Ferdane abre a porta e vê seu chefe ao longe. A dona da oficina chega em seu carro e, muito assustada, avisa a todos que Sirma, seu chefe, acaba de chegar e eles devem se esconder. Atice pergunta o que está acontecendo.
Seida confessa que não alugaram nada e não tem autorização para trabalhar lá. Ferdani manda todos pegarem todos os materiais e se esconderem na sala de amostras. Eles se trancam e, assustados, torcem para não serem descobertos. Sirma entra na oficina e vê que Ferdani está trabalhando. A funcionária avisa que não poderia vir pela manhã, então está dando continuidade ao trabalho que não fez. Ela pergunta ao patrão o que ela está fazendo lá tão tarde. Sirma conta que brigou com o marido e ela decidiu sair de casa, mas como não tem para onde ir, achou que poderia dormir na própria oficina. Ferdani avisa que ela pode ir dormir na casa dele, mas Sirma avisa que o sofá do showroom é muito confortável, então ela vai dormir lá. Ela tenta abrir a porta da sala, mas Seida e suas amigas param a porta. Então ele não pode entrar. Ferdani avisa Sirma que outro funcionário a trancou, mas ela pode ficar em um hotel. Sirma diz que tudo bem e vai embora. Seida abre a porta e todos dizem que precisam voltar ao trabalho. Atice com raiva pergunta o que estão fazendo. Eles são adultos e não se escondem para trabalhar ilegalmente. Ele pergunta como convenceram em ver a fazer algo assim. Agora não é surpresa que ele tenha tido um ataque cardíaco. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima, amigos!